Às vezes parece que historiador contando história traz credibilidade, né? Então por que não colocar um historiador para contar a história novamente? Estamos aqui, Santana de Parnaíba, esse lugar lindo, esse monumento histórico tombado. Você já parou para pensar como que essa história é contada? Aquela, Susana Dias, junto com seu filho André Fernandes, fundaram esse lugar maravilhoso. Em 1580 já tinha gente vivendo aqui. E quem era essa gente? Quem era esse povo? Existem ideias, existem pensamentos sobre como que se deve contar a história. O Cazuza disse que o nosso amor a gente inventa, a nossa história a gente também inventa. Parece que contar a história num ambiente como esse é muito tranquilo, é muito agradável, né? Porque afinal a gente tem casas aqui do século XVII, século XVIII. Você pode mergulhar nessa história simplesmente caminhando por essas ruas. A cidade ostenta em todas as suas entradas o berço dos bandeirantes. E esses bandeirantes estão imortalizados não só nessas construções, como também nos monumentos. Mas você já parou para pensar que a cidade é feita de pessoas? Que a cidade é uma cidade viva. Você pode pensar que tá tudo calmo, tá tudo tranquilo, mas tem uma multidão de acontecimentos nesse mesmo exato momento em todos os cantos dessa cidade. O que essas vozes teriam para contar para nós se a gente desse a oportunidade dela falar sobre si mesma? O que será que esses autores, o que será que esses artistas do cotidiano teriam para contar para a gente o que o historiador jamais poderia mostrar para vocês? Tem algumas coisas que também apoio em relação ao que aconteceu, a história dos bandeirantes e tal, mas eu me sinto parnaibano porque eu tô minha vida inteira aqui. Tudo que aconteceu na minha vida foi aqui em Santana de Parnaíba. A gente já tinha aquele aspecto da violência do bandeirante, mas eu fiquei pensando, isso tudo nós já sabemos, é uma questão de guerra, uma coisa muito difícil, né? Esses monumentos têm sofrido bastante intervenção através da arte urbana e desses movimentos de arte de contestação. Tem um vínculo muito forte com a cidade porque minha família é daqui há muitos anos. Então meu pai mudou para cá na época. Mas escola, né, eu aprendi muitas coisas sobre Santana de Parnaíba. Que é o comum, né, das escolas da cidade, ensina muita coisa. Eu comecei quando era bem novo, né, vendo outras pessoas fazer. Aí eu comecei a pegar gosto, entendeu? Eu tinha mais ou menos, sei lá, 10 para 12 anos, assim, comecei a ver, observar, né? Então, bem pouco, a cidade não tinha muita coisa. A arte, de maneira geral, é assim. O foco na cultura aqui em Santana de Parnaíba é meio, como posso ser, meio arete de arte, né? A arte urbana, mas de outra forma, folclore, as culturas aqui são muito fortes. Eu sou parnaibano no coração, né? Eu sou a cidade que eu escolhi para viver, né? Com 16 anos eu resolvi vir conhecer Parnaíba assim, as pessoas da cidade e nunca mais saí. Aqui tem alguns trabalhos bem antigos do Portão dos Romeiros, as faces do Raposo Tavares, maquetes das ideias, aquele lá, o idealizador do primeiro monumento. Eu desde pequeno queria ser escultor. Eu lembro que até hoje eu conto sempre isso porque realmente aconteceu. Eu tinha uns 4 anos, era do tamanho de um batente. A minha mãe perguntou o que eu ia ser. E eu falei para ela que eu vou ser fazedor de estátuas. Aqui é o forno onde queimavam as peças, né? Todas essas faces são os trabalhos que eu já fiz, que eu guardo as expressões da peça. Aquelas formas que você viu, é Nossa Senhora, essa é só a face dela, ela tem 1,30 m. Aqui é Nossa Senhora de Guadalupe, com o Juan Diego, São Paulo, aqui que está na Céu, Einstein, como eu falei. Esses são estudos, aqui os bandeirantes. A arte
Arte para mim seria a suavidade da vida, né? Onde a gente precisa daquele tempo, aquele sentar, aquele parar, aquela fuga da realidade para que a gente consiga ser o escape da vida e a gente tenha a noção do que realmente é importante. Santana de Parnaíba, estando tão próximo da capital paulista, apenas 25 quilômetros, tem características que são muito diferentes da megalópole. Apesar da ideia de fundação ser exatamente igual e a riqueza do patrimônio ser equiparável, aqui a gente tem algumas particularidades. Não existe arte urbana em Santana de Parnaíba. Essas casas todas limpas, com as fachadas todas perfeitas, será que isso é uma higienização do poder público para mostrar sempre essa cara tão linda para a cidade? Aquela cidade viva que foi engolida pelo viver apressado das pessoas, não chegou até aqui esse viver apressado? O que aconteceu com essa cidade? Esse é o principal monumento da cidade, o Museu Anhanguera. Ele é datado do século XVII, sendo o único exemplar de casa bandeirista urbana do estado de São Paulo. Ou seja, é um marco da fundação também da cidade, um dos seus principais monumentos históricos. Em 2013, o Museu Anhanguera sofreu a intervenção da arte contemporânea. Uma pichação nesse marco para a história da cidade foi estampada em meio ao Carnaval de 2013 na sua fachada lateral. E durante todo o Carnaval e durante 3 meses, esse marco monumental coexistiu com a arte periférica, dando assim um antagonismo que nunca tinha sido explorado na cidade. Ou seja, a cultura tradicional parnaibana vai muito além daquilo que é estampado aqui no centro histórico, pois a periferia da cidade também tem muita voz e muita história para contar. Na época não tinha muita divulgação assim, internet, né? Então eles colocavam muitas placas aqui. Eu falei, chegou a época que eles vão fazer, estava divulgando e tal. E eu já ficava ali. A praça era totalmente diferente isso aqui, reformaram tudo. E aí um belo de um dia eu tava lá, assim, acho que eu vou fazer. Vou tentar fazer. Aí tentei num dia, não deu certo. Porque já tinha gente lá e era muito cedo, né? Aí eu voltei pra casa e... eu acho que no outro dia, não sei se foi um outro dia exatamente, mas foi logo em seguida, eu montei todo de meia da manhã mais ou menos. Aí tem um morinho que eu descobri por lá, ainda quebrei umas 2 ou 3 telhas. E acabei conseguindo fazer. Veio de boa, eu subi lá e a hora que eu me dei conta que eu já tava lá, eu falei, agora eu vou fazer. Aí fiz, desci. Esse hoje, nem dormimos direito, querendo saber quanto ficou. Aí depois que passou o carnaval, que foram realmente atrás, porque tava uma muvuca na cidade, né? Eles não se deram conta do que tinha acontecido. Eu acho que tem uma questão da falta que atravessa um pouco a linha. Eu entendo. Vamos imaginar, o Brasil tem um problema social. É como o pai que a mãe separa e o filho está meio revoltado. Então a mãe e o pai que amam o filho aceitam algumas transgressões. Eu não estou falando que não tem arte no que eles fazem. Agora, quando foge disso, fica uma coisa, eu acho que é uma energia que não é boa. É um protesto? Tudo bem, aí protesto político, não é só com a arte protesto. São 2 modalidades diferentes, né? Igual a pichação, tem várias modalidades. Esse tipo de pichação em monumento e nessas coisas são meio que um protesto, meio que para poder até atingir uma direção visual para poder atingir alguma coisa, alguém, entendeu? Ali, a gente comentando assim, trocando essa ideia aqui, você pode até achar legal a pichação, mas se eu fizer talvez no seu Uro, que ele vai falar assim, pô, o cara é muito festival, mas no Boro não quer. A cidade não aceita isso de forma alguma. A pichação que em São Paulo toma tantas proporções de múltiplas formas e que inclusive na periferia de Santana de Parnaíba tem algum espaço, por que ela não adentra a esse universo desses monumentos tombados? Essa contestação dessa história oficial, ela é possível através da arte contemporânea? A recepção calorosa que Santana de Parnaíba traz para quem a visita é um monumento grandioso
que mostra bandeirantes, índios e negros convivendo num ambiente de grande hostilidade natural. A coragem desses protagonistas que coexistiam num passado bastante distante, que é possível vislumbrar de uma forma totalmente contemporânea na releitura de um grande artista. O primeiro monumento eu fiz em 2006, na época do prefeito Silvio Peccioli, que ele me deu o desafio de fazer, né? Quando é um monumento, eu estudo a história da cidade, história para que haja o quê? Uma identificação do próprio povo com a peça e da importância que tem aqueles personagens para a cidade. Mas eu me baseei em 3 virtudes que eu vi que eles tinham: a coragem, assim, o idealismo e a estratagema, a inteligência, né? Que eles precisavam ter. E a partir desses 3 eu fiz homenagem, foram personagens, né? Eu nunca quis homenagear o Bandeirante em detrimento do índio, nada disso. Aí eu fiz o quê? Eu me baseei nessas três vertentes, né? Os personagens principais. O dono da selva, por quê? Porque o índio era tratado como o dono da selva pelo próprio Bandeirante. Porque ele matava uma onça com as agaias, agachava e vinha morrer no peito. Na mata, quem mandava na mata era o índio, porque eles matavam os bandeirantes todos. Porque ali eles, com zarabatana, com tacape, né? Eles achavam até que era espírito, porque viu os caras mortos. Mas ali eu não vejo porque é um puta trampo foda que fizeram ali, no geral. Entendeu? Uma estrutura, isso aí tudo, tirando a parte da história, tudo ali pra mim é um trampo muito foda. A verdadeira arte, ela vai ter que ultrapassar, né? E a gente tem que lembrar que é difícil julgar fora do nosso tempo, né? Eu converso com meus amigos bastante sobre isso. Eu acho que a minha geração é uma das últimas, porque era muito forte nos anos 80 e tal, e aí foi tomando conta, né, dos anos 90, aí anos 2000, o pessoal que tá fazendo, de 2000 pra cá, é o mesmo que tá fazendo. Então não tem muita gente assim que eu vejo assim, que tem 16, 17 anos que continua fazendo. Eu gostaria que fizesse para levar adiante, né, o movimento, que é uma coisa que eu gosto, mas não é uma coisa que eu vejo. A partir do momento que eu fiz a arte, eu joguei ela pro universo. Então eu não tenho como chegar e falar para onde você vai. Ela que vai ter a força dela própria, né? Agora, isso está na liberdade do ser humano, né? Porque não existe amor sem liberdade. Eu vejo a continuidade do trabalho dos meus alunos, não é mais meu. Eu passei para ele um conhecimento, eles estão passando para outros que estão passando para a 3ª geração. Esse manifesto estético que é a pichação faz com que eu veja o que eu faço como arte, porque assim, ó, aquilo que eu fiz ali é trabalhoso. Eu usei meu cabo extensor, eu passo aquilo ali em outros lugares, eu vou para São Paulo, vou para outros lados, enfim. Meio que meu estilo de vida é esse, entendeu? E eu tenho que levar isso como arte, porque eu não vou lá para poder atingir ninguém. A vida do artista no Brasil, ela não é fácil. Então eu, por uma questão ética, eu não critico a arte dos outros artistas, porque eu acho que ali cada um está tentando lutar por aquilo que acredita, por aquilo que faz. A arte tem um leque, né, de gostos, né? Agora eu acredito que ela tem que ter essa comunicação, senão pode ser minha, pode ser de qualquer um, que vai ser passada, né? É minha vida, né? É tipo o que eu gosto, entendeu? Mas é uma coisa que, assim, ninguém aceita, todo mundo acha bem, mas quando eu já tô dentro disso, eu acho bem que na vida inteira eu acho muito louco. Eu escolhi isso, entendeu? Eu escolhi morar e trabalhar aqui, então é uma questão que eu tenho, a gente não sabe o tempo, né, de partir, então quando eu puder escolher, eu escolho que eu tenho prazer em fazer, né? Eu sou Gustavo Henrique dos Santos, tenho 35 anos, também chamado de historiador, aliás, há algum tempo já. E grande parte dessa trajetória como historiador foi construída aqui nessa cidade. Fernando, tenho 31 anos, nasci em Osasco. Assim que nasci para lá, vim para cá na cidade de Santana, Parnaíba. E de lá me criei aqui a vida toda. Meu nome é Murilo Satoledo, eu tenho 57 anos, nasci em São Paulo, mas quando eu nasci eu vivi 2 anos desde o meu nascimento, no sítio de Santana de Parnaíba, na Estrada dos Romeiros.